Olá! Olá, mulheres, amigas, irmãs, nossas companheiras. Estamos muito felizes, porque pela graça de Deus estamos começando o nosso segundo culto da nossa série intitulada Como Gerações. Temos aprendido como gerações algumas características que têm edificado a nossa vida. E convidamos você que venha cultuar ao Senhor conosco, aprender com a sua palavra e fortalecer a sua vida através do Espírito Santo, assim, conosco. Chame suas amigas, suas irmãs, as mulheres da sua família e venha. Para você que ainda não assistiu o primeiro episódio, corre lá no nosso canal do YouTube, Batista do Tarumã, e dá um like, compartilha com as amigas, chama a família, esperamos você. Siga a nossa página no Instagram também, Mulheres IBJT. Criamos essa página para compartilhar com vocês, mulheres, um conteúdo exclusivo, muito alegre, com tudo que estamos criando e desenvolvendo para esse Ministério de Mulheres da Igreja. Então siga lá, compartilhe com as suas amigas, envie para as suas amigas, para os seus familiares. E no nosso direct você pode também estar compartilhando o pedido de oração ou até mesmo um testemunho. Então fique à vontade e nos siga. Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar de mais uma característica do girassol. E o tema é: devemos nos adaptar às diversas mudanças da vida. Em dias nublados, o girassol, eles se viram um para os outros, buscando a energia em cada um. Eles não ficam murchinhos, nem de cabeça baixa, olham um para o outro, erguidos e lindos. O girassol é muito resistente às mudanças climáticas. Ele pode resistir a dias muito quentes, como também não se abala com temperaturas mais baixas. Graças à firmeza das suas raízes e do seu cabo. Essa planta ainda se mantém firme no chão, depois que uma tempestade passa por ela. Além disso, os girassóis têm uma capacidade muito grande de se adaptar aos solos menos férteis e irrigados. Assim como essas flores, um cristão precisa se manter firme em sua fé, em Deus, e independente da situação que esteja passando. O profeta Abacuque nos fala uma palavra muito interessante. Ele declara que mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aquele que age como girassol e consegue se adaptar às diversas mudanças da vida, guardando os mandamentos de Deus, mesmo nas situações mais difíceis, se torna uma pessoa madura e firme na fé. A natureza nos ensinando. E assim como Jó, que nos traz um ensinamento muito maravilhoso, que mesmo nas tribulações e turbulências que Jó passou, ele nos traz grandes lições de aprendizado. Ele não se inclinou em nenhum momento para essas diversidades. Assim também devemos nós permanecer com o coração semelhante ao de Jó, um homem de Deus que não blasfemou contra o Senhor, mesmo diante de tanta destruição, de angústias e de dores.
e possamos ser como girassóis o ano todo. Amém. E agora eu convido você a orar conosco, dando início a esse culto, pedindo que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos dizer como Abacuque, que embora as coisas estejam difíceis e nós estamos passando por uma fase muito difícil, o Senhor nos fortaleça, o Senhor traga vigor, renova a nossa alma e possamos viver todas as adversidades com alegria, com fé, com esperança. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por mais desta oportunidade de culto que o Senhor nos dá. E queremos juntas as nossas amigas, as nossas irmãs, louvarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua graça na nossa vida. Também rogamos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a vencermos esses momentos difíceis que a vida nos apresenta. E que possamos, Deus, como Jó, termos fé, termos uma postura que agrade ao Senhor, que coopere com a nossa vitória. Pai, que através desse culto, vidas sejam alcançadas, mulheres sejam edificadas, fortalecidas, juntamente às suas famílias, elas recebam graça, misericórdia e virtude do Senhor, tudo através da ação do seu Santo Espírito, e ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda exaltação, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Tudo é da
Amém. Nós já temos sido abençoados pelo Senhor, através das canções, através da palavra, através da oração. Mas neste momento o Senhor nos reserva um tempo especial, um tempo que Ele quer falar conosco, um tempo em que Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Então eu convido você, minha amiga, minha irmã, que já nos conhece ou que ainda não nos conhece, mas que você use esse tempo que nós teremos agora para refletir na sua vida, deixando que o Espírito Santo fale ao seu coração. Vamos orar? Vamos orar juntas? Senhor, bendito seja o teu nome. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. O Senhor é o dono da palavra, o Senhor é o dono do poder, é o Senhor que planejou para nós uma vida abundante com o Senhor. Através da atuação do seu Santo Espírito neste dia, o Senhor fale profundamente em cada coração. O Senhor traga, Deus, renovo, força para a obediência, coragem para fazer diferente. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos revigore através do seu Santo Espírito. No nome santo de Jesus eu me escondo atrás da sua cruz, porque foi nela que o Senhor Jesus me salvou. É dela que vem a mensagem, é dele que vem o poder e é dele que vem a promessa de que somos novas criaturas no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nosso desejo é que o Senhor Jesus, que sabe todas as coisas, fale profundamente ao seu coração. Ele que conhece a sua vida, Ele que conhece a sua história, trabalhe em seu coração, trabalhe abençoando o seu lar, edificando o seu lar. Para Ele toda a honra, para Ele toda a glória, toda a exaltação. Nós vamos trabalhar hoje, vamos meditar hoje num texto que está em 1 Reis, capítulo 17. Mas eu vou falar um pouquinho do capítulo 16 para que você entenda o que está acontecendo. Qual é o pano de fundo da mensagem de hoje? Nós estamos falando do século 9 a.C. Faltam aproximadamente uns 900 anos para que Jesus nasça. O povo de Deus, que habita no reino do norte, no reino de Israel, neste momento está sendo governado pelo pior rei que já existiu até aquela época. O nome desse rei é Acabe. Acabe se casou com a princesa Jezabel e ela era filha do rei de Sidom. E por uma questão política, ele se casou com Jezabel e agora Jezabel é rainha de Israel. Acontece que Jezabel, ela é sacerdotisa de Satanás. Ela idolatra Baal, e ela é má, ela é feiticeira, e ela é uma mulher dominadora, e ela domina Acabe. Acabe se torna ainda mais idólatra, e traz para a terra de Israel a idolatria a Baal. Então, para Baal é feito um templo no território de Israel, é construído um altar, monumento em homenagem a ele, naquela terra que Deus havia dado em promessa aos filhos do Senhor. Agora Baal estava sendo idolatrado. Mas você pode me perguntar quem é Baal? Não estou lembrando. Baal é uma falsa divindade, uma figura satânica, que era tido como o Deus da chuva, da fertilidade, da prosperidade da terra. Ocorre que Deus não divide a sua glória. E Deus é o Deus criador e sustentador desse universo. Estava insatisfeito com a atitude que o povo de Israel vinha tendo. Então Deus levanta Elias. Quem é Elias? Até então a Bíblia não tinha citado Elias. Surge daí o ministério de Elias. Elias é um profeta que vem de uma cidade muito pequena, algumas vezes não encontrada nos mapas da antiguidade.
Ele não tem procedência famosa, não vem de uma escola de profetas, não tem passado conhecido, não é famoso, não é de família rica, mas o nome de Elias significa Jeová é Deus. Repete comigo, Jeová é Deus. Então Deus levanta Elias para dizer o seguinte: Elias, vá até o rei Acabe e profetiza. Profetiza que eu vou mandar uma seca, uma estiagem, não haverá chuva e nem orvalho, para que o povo saiba que não é Baal que domina a natureza, sou eu o Criador e sustentador de todas essas coisas. Então, Elias foi até a presença do rei e profetizou o que nós encontramos no capítulo 17, versículo 1. Elias, de Tisbê, em Gileade, disse a Acabe: juro, pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Rei, o Deus falso a quem você serve não terá força de mudar essa minha palavra, não mandará chuva. Israel sofrerá seca, para que entenda que Deus é Deus sobre todas as coisas. Ah, irmãs, Deus odeia idolatria. Odeia idolatria. Qualquer coisa, pessoa, ser que ocupe o lugar que deve ser exclusivamente de Deus, é abominável ao Senhor. Durante essa mensagem, eu te convido a esquadrinhar seu coração, para perceber se o Espírito Santo te revela, se tem algo na sua vida, algo na sua história, algo dentro do seu entendimento, do que é precioso para você, que o Espírito Santo te mostre que é idolatria, para você cancelar, rejeitar no nome santo de Jesus. Quando Acabe ouviu aquilo de Elias, ele se enfureceu. Ele poderia ter reconhecido o erro, se arrependido, mudado, mas Acabe se enfureceu pelo seu orgulho, pela sua teimosia. E para proteger a vida de Elias, Deus fala: Elias, sai daí, que o rei está furioso. Então Deus manda Elias se esconder numa determinada terra chamada Queribe. E olha o que Deus faz com Elias. Elias, você vai morar por um tempo perto de um riacho. E olha, eu já mandei aos corvos, pássaros, que te levem pão e carne. Então Elias fica sendo sustentado por um tempo por corvos e pela água do riacho. Passa o tempo, a seca já está prejudicando os rios, já está prejudicando a terra, o riacho que abastece Elias já secou. Lá em Israel, as consequências da seca já se evidenciam. Baal tem sido desmascarado, envergonhado. Acabe, orgulhoso, com raiva, determina que seus soldados persigam Elias e tragam Elias vivo ou morto. A água do riacho está seca e Deus fala: Elias, eu vou te tirar daqui e agora eu vou te mandar para outro lugar. Eu vou te mandar para a terra de Sidom. Bem no início eu falei que Acabe era casado com Jezabel, que era filha do rei de Sidom. Deus está mandando Elias para o centro da idolatria, para a terra da idolatria, para a terra do pai e do sogro dos maiores inimigos de Elias. Deus diz em 1 Reis 17:9, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá, porque eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Não seria o caso de Deus mandar Elias para ser abrigado por uma família de Israel? Seria, se o povo também não fosse idólatra. Porque se o povo não estava obedecendo a Deus, não acolheria seu profeta.
Se os filhos descendentes de Abraão não se sujeitavam a Deus, muito menos ao profeta Elias. Se eles rejeitavam as palavras dos profetas que antecederam Elias, que vieram antes de Elias, com Elias não seria diferente. Então Deus dá uma ordem que a gente inicialmente pensa diferente, estranha. Vá para a casa de Sarepta de Sidom, para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva que lhe forneça comida. Nós vamos pensar hoje sobre um tema. Deus faz da casa de uma improvável um lugar de milagres. Amém? Eu vou repetir. Deus faz da casa de uma mulher improvável um local de milagres. Abra sua Bíblia, 1 Reis 17, 9 até 24. Diz assim a palavra do Senhor: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, um homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde ele estava hospedado, pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Glória a Deus. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Falaremos hoje que Deus faz da casa de uma mulher improvável um local de milagres. Por que essa mulher era improvável? Ela é improvável porque ela era anônima, ela nem tinha um nome para ser citado, não era um nome significativo, importante. Ela não tinha referência de significado social, não era viúva de um homem importante, filha de um homem importante, famílias patriarcais. A figura do homem é que importava, mas ela, uma mulher qualquer, de uma família comum, uma viúva. E naquela época, o direito de sucessões não favorecia a viúva. Então, possivelmente,
os bens do seu marido, ela não teria herdado. Quem teria herdado era seu menino. Se quando o marido morresse, ela não tivesse nenhum filho, ou se tivesse filha, nada ela herdaria. Porque a herança só se transmitia para homens. Ela era mãe solo de um menino. Se hoje já é tão difícil ser mãe solo, imagina naquela sociedade, naquela época, pobre, mas pobre, com pouca provisão. Mas aquela mulher ouviu a Deus. Ela ouviu a Deus. Mesmo sendo moradora de uma terra pagã, onde se adorava Baal, falso Deus, ela ouviu a voz de Jeová, o Senhor Todo-Poderoso, que disse para ela: determino que você sustente o meu profeta. A fala de Deus fortaleceu a compreensão daquela mulher, porque na hora certa, ela precisava dessa ordem, ela precisava dessa convicção. Sabe, minhas irmãs, o Senhor nos diz que nós precisamos falar com Deus. E falar com Deus não é só falar para Deus, mas falar com Deus, isto é, falar, silenciar-se para ouvir, ler a palavra e entender o que Ele está nos dizendo, refletindo no que Ele está compartilhando, no que Ele está apontando, no que Ele está consolando, no que Ele está ensinando. Se nós não temos tempo de intimidade com Deus, Ele vai ouvir e nós não, Ele vai falar e nós não vamos ouvir. Ou ouviremos falsos deuses, falsos ensinamentos e não teremos discernimento do Espírito. Mas essa mulher nos ensina com algo, com seu exemplo. Ela ouviu a Deus. Mais do que ouviu, ela disse sim a Deus. Qual tem sido a nossa resposta para o Senhor? Não basta ouvir a voz de Deus, precisamos obedecê-la. Quando Deus falou para aquela viúva, pobre, mãe solo, com pouquíssima provisão, eu estou mandando um homem para você sustentar, ela tinha todas as opções para dizer não. Deus não é um Deus opressor que nos obriga. Ela poderia ter dito alguma coisa assim: olha, eu não conheço esse homem, ele vem de uma terra estranha, não tenho condições de sustentá-lo, não quero mais problemas, o que a família do meu marido finado, né, do meu falecido marido vai pensar de mim. Quem sabe se nós estivéssemos perto dela, nós diríamos: é mesmo, Deus? Em vez de um profeta, manda um segundo marido, alguém que a ame, cuide dela, um pai hidrasto para o filhinho dela, um provedor. Mas essa mulher nos ensina, através da palavra do Senhor, que nós não devemos entender a voz de Deus para obedecê-la. Sabe por quê? Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Nós compreendemos mal o nosso presente. Talvez não saibamos ler o passado, muito menos entender o futuro. Deus olha e fala nas 3 dimensões. Ele sabe o que vem pela frente. Em Isaías 55, 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Além de ouvir, obedecer, ela prontamente cooperou com a obra de Deus. Estava ela juntando 2 gravetos, indo para casa para botar fogo nos gravetos e com aquela combustão assar o resto que tinha de farinha e de azeite. Possivelmente cansada, preocupada, talvez entristecida, talvez sem esperança, chega o profeta e diz: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela, foi buscar, e indo ela a trazê-la. Mesmo numa situação tão precária, aquela mulher nos ensina a ter ânimo, boa vontade, para aquele forasteiro e colaborar com a obra do Senhor. Com um pequeno gesto, um copo de água, uma boa vontade, um gesto de hospitalidade. Às vezes a gente pensa assim: eu tenho tão pouco
posso fazer tão pouco. Vamos esperar que outras pessoas que tenham mais condições façam mais para Jesus. Mas em Mateus 25, 35 a 40, Jesus nos diz uma palavra que nos faz pensar com muita seriedade e responsabilidade. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Então perguntarão o justo Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Quando o Senhor teve sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? O rei, então, respondendo-lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que você fez a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Nós temos muito, mesmo quando nós temos pouco, nós temos muitas opções de serviço. Temos muitas opções de servir ao Senhor, mesmo quando temos poucos recursos. Aquela mulher teve fé e obedeceu. Quando ela estava indo buscar água, ele pediu: mas traz primeiro um bolo. Aí ela disse: olha, bolo eu não tenho. Eu tenho pouca farinha e pouco azeite. Vai dar para fazer um pãozinho. Aí eu vou comer com meu filho e vai acabar. Mas ele disse: não tenha medo. É o que a palavra nos diz hoje ainda. Minha serva, minha filha, não tenha medo. Elias, o profeta, disse para a mulher: vá para casa e faça o que você disse, mas primeiro, antes de fazer para você e seu filho, faça para mim. Faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, depois faça algo para você. Prioriza o que Deus está mandando. Prioriza a voz de Deus. Depois você faz para você e para o seu filho. Que palavra difícil de obedecer. Porque assim diz o Senhor de Israel, o profeta continuou: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija também não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Sabe o que aconteceu? Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Ela fez primeiro para o profeta. Eu penso que nessa hora ela ouviu o que Deus falou lá atrás. Eu estou ordenando que você alimente, sustente o meu profeta. Se ela não tivesse ouvido Deus há uns tempos atrás, ela não estaria pronta para ouvir uma ordem diferente, surpreendente. Nessa hora, ela deve ter se lembrado do que Deus falou ao seu coração. A fé que ela tinha possibilitou que ela obedecesse. Ela obedeceu, ela acreditou. Ela obedeceu com pouco que tinha. Ela enfrentou o natural do término da sua pequena provisão para o sobrenatural. Precisamos sondar nosso coração, vermos se nosso coração pensa que Deus age como pessoas, ou entendermos que Deus é Deus e age como Deus, não limitado, não preso na nossa realidade, não preso nas nossas pequenas provisões, nas nossas pequenas posses, nas nossas condições de seres humanos, mas crermos, confiarmos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O autor de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tendo fé, obedecendo a palavra, então ela experimentou milagres nos momentos de grande adversidade. Diz a palavra: ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, o profeta e a sua casa muitos dias. Então o azeite, que era pouco, que daria inicialmente para fazer um pouco de pão, não se acabou. E a farinha, que havia um suprimento
suficiente para fazer um pouco de pão, também não acabou. A Bíblia não nos fala que de uma hora para outra a provisão cresceu, a panela produziu tanta farinha, a botija tanto azeite, que ela tenha juntado, vendido para as amigas, guardado no estoque. Não, nada disso. Os estudiosos da palavra entendem que se torna aqui uma palavra de gerúndio, um verbo contínuo, constante, a cada dia. Deus provava a fé daquela serva. E a cada dia, ela experimentava do sobrenatural de Deus. A cada dia, lá na sua cozinha, ela experimentava a provisão. O azeite e a botija não acabaram. Amém? Foi suficiente para ela, para o seu filho, para o profeta, enquanto Deus mandou. Até naquela época, Deus já tinha feito diversos milagres. Até os anos 900 a.C., Deus já tinha feito, por exemplo, lá no deserto, quando o povo está caminhando, indo para a terra prometida, Deus tinha mandado o maná. O maná que estava no orvalho todas as manhãs e as pedernizes todas as tardes. Da mesma forma, o mesmo Deus do deserto, o mesmo Deus do deserto da mulher, que era a sua situação financeira escassa, é o mesmo Deus que nos ampara nos nossos desertos, que supre mais do que a nossa necessidade, que é abundante em graça, em provisão e em misericórdia. O azeite tem uma simbologia muito interessante na Bíblia. Representa o Espírito Santo de Deus. O azeite é utilizado na unção de ministros para o ministério da palavra, é utilizado na unção dos doentes, é utilizado como a representatividade da presença do Espírito Santo. Podemos entender que naquela casa não faltou a presença do Espírito Santo de Deus. A simbologia do trigo, o trigo tem diversas simbologias, mas uma delas nós podemos tomar para a nossa reflexão. Há poucos dias, aprendemos no nosso culto, estudamos no nosso culto de domingo, sobre a parábola do joio e do trigo. Nós somos chamados para sermos trigo nos dias de hoje, a termos uma vida de produtividade, produzirmos vida para Jesus, produzirmos testemunho que agrade a Deus. Aquela mulher vivia uma vida que agradava a Deus, não uma vida de joio, mas uma vida de trigo. Como anda o nosso recipiente do Espírito Santo? Nós estamos cheias, vazias. A cada dia o Senhor tem trazido novidade do seu Santo Espírito para nós. Temos sido reabastecidas diariamente. Como temos agido diariamente? Como joio ou como trigo? Temos demonstrado a força, o valor do trigo ou temos agido como joio? Bendito seja Deus. Ela viveu milagres diariamente em sua casa, com a provisão. Mas aquela mulher também viveu o inimaginável, o inédito de Deus. Quando nós lemos que seu menino adoeceu e morreu, e o profeta tomou no braço e orou, clamando ao Senhor que restituísse vida. Digam glórias a Deus. Glórias a Deus. Estava acontecendo na Bíblia o primeiro caso de ressurreição. Porque para Deus nada é impossível. Depois daquele menino, muitos outros personagens temos relato de ressurreição. Mas aquele menino foi o primeiro menino, primeira pessoa a ser ressurreto, a voltar da morte para a vida. Talvez você esteja me olhando, me ouvindo e pensando, eu tenho filhos que estão caminhando para a morte espiritual. Eu tenho filhos que estão doentes espiritualmente. E eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, profetiza, creia, ore,
busque o seu milagre. Deus pode trazer de um estado de morbidez, de morte espiritual, alguém para a vida e viva com plenitude com Deus. Deus pode e quer fazer milagres na sua casa, trazer vida aos seus filhos, trazer vida a alguém da sua família, trazer vida a você. De repente você se vê, não, sou eu aquela pessoa que está morrendo. Eu nem me vejo como mulher, mas eu vejo como alguém que está morrendo. E eu te digo em nome do Senhor Jesus, Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. E Ele tem o poder da vida espiritual. E Ele tem o poder de te trazer de novo para uma qualidade de vida, e vida plena e abundante através do seu Filho amado Jesus, que morreu na cruz e resgatou para nós o direito de vida plena, abundante, e depois dessa vida terrena, uma vida espiritual eterna com Deus. Deus tem intenção de prosseguir fazendo milagres. Milagres na sua vida, na sua casa, na sua cozinha, no meio da sua parentela. Aquela mulher tão anônima, aquela mulher tão improvável, é referência para nós. Ela viveu aproximadamente 2.900 anos antes de nós e ainda é referência para nós. Ela não foi perfeita, pelo contrário, tinha fraquezas. Quando seu filho morreu, ela falou, mas que isso, profeta? Mas aquela mulher colaborou com Deus. Colaborou com Deus. E Jesus, lá em Lucas 4, 24, 25, ele diz, olha, nem o profeta é bem recebido na sua casa, porque lá no tempo de Elias, quantas viúvas tinham aqui em Israel, mas eu precisei levar meu profeta lá para Sarepta de Sidom, porque lá havia uma mulher que tinha no seu coração disposição para obedecer, que conhecia a voz de Deus, que tinha fé, que se permitiu servir ao Senhor, mesmo numa situação de tanta adversidade. Nós, mulheres em Cristo, mulheres de Cristo, não somos perfeitas. Assim como eu, você, não vivemos numa casa perfeita, numa família perfeita, não vivemos numa redoma, numa estufa. Ao contrário, vivemos numa casa com dificuldades, temos situações de percalços, temos problemas pessoais, problemas familiares, às vezes relacionamentos truncados, feridos, falta de recursos financeiros, perdas, doenças, mas ainda assim, e apesar de nós, Deus também nos escolhe, a mim e a você, para termos um relacionamento com Deus. Um relacionamento de falarmos e ouvirmos a Deus. De reconhecermos sua voz. De não sermos guiados pela nossa vista, mas sermos guiados pela sua palavra e em fé. Somos chamadas, eu e você, para realizarmos a obra de Deus. Somos chamadas, eu e você, para sermos coparticipantes com Cristo de muitos milagres. Somos chamadas para realizarmos a obra de Deus, para experimentarmos milagres, para experimentarmos o inédito, o sobrenatural de Deus. Somos chamadas para vivermos o inimaginável de Deus. Somos chamadas para sermos referência nesse tempo. E o primeiro pensamento que podemos ter nesse tempo de reflexão é: entre mim e Deus, será que existe Baal? Algo que eu valorize mais do que Deus? Algo que eu tenha colocado no lugar de Deus? Será que entre mim e Deus há um fluxo de relacionamento, de conversa? Eu conheço o que Deus quer para a minha vida, eu tenho lido a palavra, eu tenho meditado na palavra, eu tenho buscado a vontade de Deus, eu tenho falado com Deus. Assim como aquela mulher é referência para nós, mulheres de Deus, desta época, deste tempo, o Senhor tem nos chamado para sermos referência para outras mulheres desse tempo. E Deus tem nos chamado para sermos referências para gerações que virão depois de nós. Nossas filhas, nossas netas,
hão de ter em nós testemunhos que agradem a Deus, que a estimulem a servir a Deus, a buscarem suas próprias experiências, serem testemunhas fiéis do poder de Deus. Deus tem nos chamado no tempo de hoje. E qual será a nossa resposta? Deus não responde por nós. Ele nos chama, Ele nos estimula, Ele nos encoraja, mas a nossa resposta faz parte do nosso livre-arbítrio. Não esperemos que tudo esteja tão bem, que nossa provisão esteja tão boa, que sobre tempo, que sobre condições. Não esperemos que nossa família esteja perfeita, tudo certinho, favorável, para então nos entregarmos no braço de Deus. Ele nos chama hoje, assim como estamos. Talvez numa situação adversa, igual ou pior do que aquela mulher, hoje devemos responder a Deus com o nosso sim, com a nossa prontidão, com a nossa obediência, com a nossa fé. Lembrando que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 12, 9, minha graça é suficiente para você. Vamos juntas? Minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Glórias a Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela sua maravilhosa, pela sua poderosa palavra, que nos fortalece, que nos estimula a termos uma vida de comunhão com o Senhor, de integridade com o Senhor, de entrega ao Senhor dos nossos talentos, dos nossos dons, do nosso tempo, dos nossos recursos, porque grande é o Senhor, maior do que a nossa provisão. O Senhor é Deus provedor, e o Senhor é capaz de fazer muito mais e muito melhor do que nós podemos imaginar em nossas vidas e através de nós, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, toca profundamente nos corações que estão nos ouvindo, que as respostas sejam, Senhor, de obediência, de entrega e de renúncia, para que vivamos uma vida de qualidade, em plenitude do teu poder, em obediência, sendo mulheres que se destacam nessa terra, não por nome ou dinheiro ou posição, mas em obediência e frutificação na sua palavra. Que sejamos referências para as mulheres que ainda não te conhecem e para aquelas que virão, nossas filhas, nossas netas, nossas bisnetas, aquelas que o Senhor trouxer à existência. No nome santo do Senhor Jesus, Pai, muito obrigada pela sua palavra, que ela confirme em nós o teu querer, Pai, e realiza a tua vontade, a sua vontade nas nossas vidas, para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, querido Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.
Lembremos que o lar ele não é uma invenção humana, né? O lar é um propósito de Deus. Então, seguindo esse princípio, onde Deus nos coloca nas nossas famílias, enquanto nós mulheres concebemos os nossos filhos, recebemos os nossos esposos, constituímos família. Esse é um propósito de Deus nas nossas vidas. E hoje eu convido você a refletir. Vai aí um desafio para você, uma reflexão, de você olhar para si mesma, reconhecendo quem é você hoje, quem é você quando você se depara com o espelho, o que reflete nesse espelho. Você sabe quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, você os reconhece e se permite a ser lapidada e transformada pelo Espírito Santo? Nós precisamos ser o espelho. Nós precisamos ser o espelho na nossa comunidade, na nossa família, no nosso âmbito profissional. Nós precisamos refletir, sim, mas nós precisamos refletir sabendo quem nós somos. Então, quem é você? Eu gostaria de agradecer a sua presença nesse vídeo, por ter nos acompanhado. Fique ligado nos próximos capítulos dessa série que o Senhor nos presenteou. Que você possa compartilhar com as suas amigas. Não retenha só para você. Compartilhe essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos entregou nesse dia de hoje. Entre lá no nosso Instagram, no YouTube da igreja. Compartilhe com quantas pessoas vocês quiserem. Nós vamos orar agora e agradecer a Deus por mais esse episódio concluído no dia de hoje. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar, te bendizer, por sermos canal, Senhor. Que possamos continuar, Senhor, ouvindo a tua palavra. Que possamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem pedido com tanto carinho, Senhor, sobre a vida dessas mulheres, ó Deus. Que esse vídeo possa, Senhor, alcançar vidas e mais vidas. Que lares, Senhor, sejam curados, Senhor, através dessa palavra de hoje. Que o Seu Espírito Santo possa entrar em cada lar, Senhor, e fazer, Senhor, tudo o que precisa ser feito. Tudo o que precisa ser restaurado. Toda a limpeza, Senhor. Todos os corações feridos, Senhor, seja curado nesse vídeo, Senhor, nessa palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, cura, libertação, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E assim seja, Pai, e te glorificamos em o nome de Jesus. Amém. Amém.